Mais uma vez, bom dia, graça e paz, igreja. Hoje eu estou recebendo um convidado, um amigo do coração, aquele mais chegado que irmão, e eu gostaria de receber com vocês aqui uma palavra. Deus há de usar a vida dele, como já usou diversas vezes para me abençoar, em um momento muito difícil. Chega aqui, pastor Rogério Fontelas. Eu não vou apresentar a sua família não, vou deixar para você fazer isso, mas os seus pais já estão ali sentadinhos no nosso meio, também um casal que já me ajudou tanto, mas assim, momentos muito difíceis. Você acredita num Deus que coloca pessoas certas no seu caminho, na hora certa, no momento certo? Pois eu vivi isso, não só uma vez, algumas vezes, com esse casal, com essa família, com esse cidadão aqui que hoje pastoreia lá em São Bernardo do Campo, e está de férias. Não sei se é férias, é uma semana, é férias? É férias, né? Uma semana. Aí pastor é assim, não pode dar uma escapada, que a gente diz, não, então vem aqui, que nós vamos estragar as suas férias. Você compartilhar uma palavra com a gente, nós queremos receber da parte do Senhor, e eu tenho no meu coração nenhum milímetro de dúvida, Deus vai tratar conosco aqui nesse lugar, amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor pela vida deles. Bem-vindo, querido, sinta-se em casa. Amém, glória a Deus, graça e paz. Bom dia a todos, é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Pastor William é generoso demais, vocês já conhecem, bondade dele, mas realmente Deus sabe preparar os momentos para cada intervenção dele na nossa vida. Pode ter certeza disso. Às vezes nós queremos muito que Deus faça algo que Ele quer fazer, mas Ele sabe a hora e a maneira certa de agir. E o pastor William falou de a gente talvez ter sido instrumento de alguma forma na vida dele, da pastora Camila, mas eu me lembro de uma transição que eu passei também, muito difícil, dolorosa, mas de Deus. Não há problema na dor, há problema na ausência de Deus na dor. A dor faz parte da vida, quem já entendeu isso? Não há problema em momentos solitários, porque Deus nos leva a alguns desertos, para que os nossos ouvidos ouçam melhor a Ele, e menos o que está acontecendo no tumulto ao redor. Então o nosso grande problema não é com a dor, não é com momentos solitários, não é com a escassez. O nosso problema é passar por qualquer situação, sejam essas difíceis ou até situações boas, distantes de Deus. Aí é que é perigoso. E em momentos como esse, de dor, de transição, em que a gente se sente um pouco solitário, onde pessoas que às vezes a gente carregou no colo, de repente você percebe que a pessoa fala, vou descer do colo, mas ela te avisa isso depois de você estar sangrando, porque uma faca te apunhalou pelas costas. Deus levanta casais como o pastor William e a pastora Camila, que me enviaram uma mensagem, dizendo, amigo, eu preciso fazer isso, 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 mas você conta comigo, você tem meu telefone, você tem meu contato, e eu preciso fazer algo. Eu falei, não pastor, não faça isso, não precisa disso. Ele falou, eu preciso fazer hoje. É você que precisa das botijas. Eu nunca vou esquecer daquela mensagem. Hoje é você que precisa de vasilhas emprestadas. Eu não pedi nada. O Espírito Santo move o coração de pessoas generosas, como o pastor de vocês. Esse casal é generoso. Ele disse, eu sei, apesar de ainda não ter vivido na pele o que eu estava vivendo, pelo Espírito Santo, ele falou, eu sei o que você está passando. Um dia lá na frente, aí o Espírito Santo tomou mesmo esse homem. Um dia lá na frente, posso ser eu, precisando de vasilhas emprestadas. E lá na frente Deus vai usar vocês. E Deus já sabia o que fazer e como fazer. Lá na frente nós pudemos também retribuir. E numa viagem foi com juros e correção monetária, porque foi ali um paredão. Mas pessoas sábias, que têm um coração generoso, mas também têm os ouvidos abertos. É assim que a gente cresce. Ninguém tem tudo, por isso nós somos um corpo saudável. Ninguém tem tudo, tem um pouquinho de Deus que eu quero compartilhar com vocês, que Ele tem derramado sobre mim, mas tem muito de Deus somado aqui nessa igreja, que eu também vou sair daqui carregando em nome de Jesus, amém?
Como o pastor William falou, meu nome é Rogério Fontelas, eu sou ribeirão pretano. Quem aqui já me conhece? Algumas pessoas já me conhecem, alguns aqui eu conheço. Para quem não me conhece, eu sou ribeirão pretano, mas em 2001, Jesus me levou para Grande São Paulo para fazer a obra e para conhecer a mulher da minha vida, a mulher mais linda do mundo, a minha esposa, a pastora Angélica Fontelas, está ali sentadinha aqui na primeira fileira, junto com o Rogerinho. Rogerinho, por enquanto, mais uns 15 dias, daqui a pouco viro eu, Rogerinho, porque ele está passando. E o Israelzinho, que já está lá na escolinha. Esses presentes de Deus, meu papai e minha mamãe que estão aí no culto com a gente, eles que começaram essa caminhada. Minha mãe se converteu a Cristo, começou a lutar pela família, veio meu pai, depois veio eu, vieram meus irmãos, e a maior alegria do mundo é hoje eu poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. A maior alegria de todos é saber que eu posso abraçá-los e beijá-los aqui, mas também poderei comungar com Ele, desfrutar com eles da eternidade com Cristo. E não tem alegria maior que essa. Põe aquela imagem da família, está aí, ó. Eu estou pastoreando na cidade de São Bernardo do Campo, a Igreja Família de Cristo agora, 24 de agosto, mês que vem, vamos estar completando 10 anos. Então, está ali a imagem da nossa igreja, onde o pastor William e a pastora Camila tiveram o privilégio de nos abençoar. Nós tivemos o privilégio, na verdade, de recebê-los. Nos abençoaram muito no final de semana. A gente também aproveitou e deu troco, sugou sábado e domingo bastante deles. E foi um tempo muito precioso, precisam voltar inclusive. Então, estamos ali, e ali eu, minha esposa e meus 2 príncipes. E eu gosto muito desse texto da Bíblia. Eu, dentre outras coisas, viajo o Brasil ministrando um seminário. O Rafa esteve aqui ministrando, né? Pastor Rafael Araújo, e a gente viaja junto. Seminário chamado Jeová Jiré, seminário de princípios de honra e prosperidade bíblica continuada. Não é teologia da prosperidade, mas é uma visão bíblica. E às vezes algumas pessoas têm um receio da palavra prosperidade, infelizmente, porque em muitos lugares foi mal utilizada. Mas não é porque alguém usou mal a palavra que ela perdeu a sua essência e o seu poder. E o Salmo 35, 27, você pode ler comigo? Vou contar 3 e a gente lê junto. 1, 2, 3, o que está escrito lá? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam quando? Continuamente, o Senhor, que o quê? Ama a prosperidade dos seus servos. Seja o quê? Engrandecido. Então que nessa manhã, Deus que ama a sua e a minha prosperidade, seja engrandecido entre nós. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. A justiça é a vitória da verdade. E a verdade é que Deus ama ver você próspero. E o próspero não tem a ver com o dinheiro apenas. O dinheiro é apenas um dos atributos da prosperidade. Como eu disse, a maior prosperidade é poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa estaremos na eternidade com Cristo. E você está no mesmo caminho, porque estamos ouvindo o mesmo Deus. Ainda que você diga: está tudo perdido na minha casa, você está ouvindo Deus que sabe restaurar o que foi perdido. Então que nessa manhã Ele continue essas obras de restauração que Ele tem feito através dessa casa de oração. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Irmãos, eu costumo dizer que se a Bíblia dissesse que Deus tolera, que Deus aceita, que Deus admite, que Deus suporta, que Deus permite a prosperidade do servo dele, já seria uma bênção. Seria ou não seria? Deus dissesse assim: eu deixo vocês prosperarem. Bom, Deus deixou, então eu posso. Mas não está dizendo que Ele deixa, está dizendo que Ele o quê? A gente tem medo. Você está livre para ser uma bênção, mesmo em meio às lutas. Porque ser uma bênção não é uma vida imune a lutas, mas é ter a presença de Deus te fazendo transbordar sobre essas lutas. Amém? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração na última quarta-feira. A gente tem culto lá na nossa igreja de quarta-feira, quarta profética a gente chama. E o título dessa mensagem é: tem novidade de Deus chegando. Alguém crê que tem novidade de Deus chegando aí? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Eu vou ler também na Nova Versão Transformadora, que é a versão que eu estou realizando esse ano, a leitura da Bíblia.
Lucas capítulo 5, o verso 1 diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que faziam o quê? Lavavam suas redes. Preste atenção, esse texto me chama a atenção por várias coisas. E o versículo 2 é um dos versículos, aliás, o versículo 1 é um dos versículos da Bíblia que eu acho mais lindos e encantadores. A gente tem João 3,16 e alguém vai dizer é o que eu mais amo. Glória a Deus, concordo. Ah não, pastor, eu amo Salmo 23, glória a Deus. Mas eu, como alguém apaixonado pela palavra e apaixonado por compartilhar a palavra, eu amo ouvir falar que multidões se apertavam para ouvir a palavra. Porque multidões se apertar para receber um milagre é comum. Multidões se apertarem por um espetáculo, uma apresentação, é comum. Multidões se apertarem por um benefício, por uma bênção, é comum. Mas multidões se apertando por ouvir a palavra. É claro que quando Jesus pregava a palavra, milagres aconteciam, mas ele também sabia discernir uma coisa da outra. Tanto que certa vez ele vai repreender a multidão dizendo: vocês me seguem por causa dos pães, por causa dos peixes, por causa dos milagres. Mas aqui o destaque, a ênfase essas multidões vieram porque querem a palavra. Essas multidões também já chegaram hoje aqui. Tem gente querendo a palavra. Estou apertado de tempo, mas eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra. Eu estou apertado financeiramente, eu vou ter que me deslocar, mas se eu não ouvir a palavra, esse aperto não vai acabar. Eu estou apertado emocionalmente, sabe? Eu estou numa crise, eu estou no dia mais difícil da minha vida. E o que eu vou fazer no dia mais difícil da minha vida? Eu vou entrar para dentro do meu casco e me esconder? Ou eu vou me apresentar diante daquele que pode mudar a minha situação? As multidões se apertavam porque entendiam que há poder na palavra de Deus. Que eu e você sejamos como essas multidões. E todas as vezes que precisarmos, ainda que em aperto, nos apertar, abrir mão de algo, renunciar a algo, nos quebrantar em algo, que nós não venhamos rejeitar nem desprezar a palavra de Deus. Porque eu digo para você, quando a gente, ainda que tenha que se apertar, a gente escolhe pela palavra de Deus, pode ter certeza que tem novidade de Deus chegando. Não está dizendo que foi um culto, eu vou usar o termo assim só para facilitar o nosso entendimento, fácil de participar, porque no aperto alguém pisa no seu pé, no aperto alguém acaba esbarrando em você, no aperto a gente começa a ficar nervoso e perde o foco, perde a atenção, porque alguém esbarrou, poxa, esse aqui, o outro aqui, entrou na minha frente, agora eu não consigo ver, olha o tamanho da pessoa, esse tinha que ficar atrás, e a criança gritou, o outro soltou a criança no chão, pisou. Irmãos, quem aqui já foi a Israel? Eu já fui, o Israelzinho veio de lá, foi fabricado lá. E foi um testemunho tremendo. Minha esposa só tem uma trompa, nós perdemos um bebê com uma gravidez ectópica. E oramos, colocamos um projeto de vida, falamos, não, agora é o ano de vir outra criança aí. E desejava uma menina, já que já tinha um menino, o Rogerinho. Ela parou de tomar o remédio. Na semana da viagem, o Rogerinho já tinha 10 para 11 anos. Ou seja, há 10, 11 anos que ela tomava o remédio. Parou de tomar na semana, o médico falou, não tem jeito, você só tem uma trompa, tem que acertar o mês de ovular daquele lado que tem trompa, porque do outro lado não tem trompa, não ovula, e ainda tem que desintoxicar, e não tem jeito. Eu falei, então está do jeito que é para Deus mesmo. E estava lá no projeto, e fomos a Israel, e é Deus que leva, e eu quero profetizar que quem deseja ir a Israel, Deus vai te levar em nome de Jesus. Eu recebi essa palavra, você não vai a Israel, é Deus que leva, você põe um propósito diante dele, que ele abre as portas e a coisa acontece. E assim foi com a gente. Chegou lá em Jerusalém, belo dia, eu acordei, quando eu levantei, estava indo para o banheiro, Deus falou comigo, hoje é dia de resposta. Eu olhei e falei, linda, hoje é dia de resposta. Deus falou que hoje é o dia. Ela falou, amém. Falei, já mandei um áudio no grupo da igreja, gente, segura aí que hoje é o dia. A hora que eu entrei no banheiro, Deus falou comigo, Israel. Eu falei, como assim, Deus? Ele falou, eu vou te dar um menino, coloque o nome Israel. Eu falei, de verdade, estou falando para vocês com todo temor. Eu falei, Senhor, fala de qualquer outro assunto comigo, esse está encerrado aqui.
Porque eu falei assim, eu falei para essa mulher que vem outro menino, ela está doida por uma menina, Deus não me conta mais detalhes, fica por isso, depois a gente conversa. Sem brincadeira, foi desse jeito que eu orei. E entrei e tomei meu banho. Quando a gente voltou, a escala era em Roma. Descemos em Roma, chegamos no hotel em Roma. Eu falei, Rebeca, sou Isaac, você é minha irmã, vai para o lado de lá. Eu brinquei com ela, falei assim, seguinte, Deus falou comigo isso lá em Jerusalém. Ela falou, o quê? Falei, Deus falou Israel. Nós nunca pensamos em colocar o nome de Israel no filho. Se fosse menino, tinha vários nomes. Nunca pensei em Israel, mas depois Deus falou, não sou besta, vou obedecer. Olhei para ela e falei, Deus falou isso. Ela me deu uns tapas, gente. Mulher bate. Eu preciso falar. De repente vocês me ajudem em oração. Ela me deu uns tapas e disse, seu besta, por que você não me contou isso lá? Falei, porque eu ia perder a bênção, você ia parar de namorar comigo? Apesar que já estava resolvido o menino, mas a alegria tinha que continuar. Aí ela falou, mas também agora? Eu falei, agora eu também não quero, porque é 100% para Jerusalém, não vou girar para o Vaticano não, aqui nós é irmão, dorme para lá que eu para cá. E para a glória de Deus está o pequenininho aí. Eu estou dizendo para você o seguinte, Deus vai falar, Deus tem falado. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente começa a olhar tanto para os apertos, a gente começa a olhar tanto para as dores, e quando nós perdemos um bebê que teve a gravidez ectópica, foi doloroso, foi angustiante e até traumático, porque infelizmente, irmãos, nós recebemos um e-mail de gente, é difícil falar igreja, porque essa pessoa não era igreja, mas enfim, nem sei quem foi, de uma pessoa dizendo, cadê o Deus de vocês? Vocês não deram testemunho que Deus estava no controle? Cadê o bebê? Olha que ponto. Isso dói, isso aperta a alma. Mas o tempo passou e Deus falou assim, não importa o quanto esteja apertado, está na hora de gerar. Eu estou aqui para dizer para você que não importa quanto tempo tem algo apertando na tua vida, tem novidade de Deus chegando e é hora de gerar. As multidões se apertavam para ouvir Jesus. A gente se aperta, irmãos, para dar tempo de fechar um negócio. A gente se aperta para assistir uma partida de futebol. A gente se aperta para chegar a tempo de uma sessão de cinema. E tudo isso é lícito, tudo isso é válido, não há problema nenhum nisso. A gente se aperta para cuidar da saúde, para fazer a nossa atividade física. A gente se aperta, mulheres se apertam para arrumar um horário no salão. Olha, tem aí, não tem, não arruma para mim. Olha, então você tem que chegar nesse horário. Esse horário eu não posso, então eu não posso te atender. Eu dou um jeito. Tem alguma mulher que já deu um jeito aí? Opa! Agora eu fico imaginando Jesus olhando para essas mesmas pessoas, para eu e para você, e ouvindo a gente falar que a gente não vai dar tempo. Eu não posso. Jesus, hoje eu não vou conseguir orar, hoje eu não vou poder ler a Bíblia, hoje eu não posso ir para o culto, quinta-feira não dá para eu vir, porque eu trabalho o dia inteiro, e de repente, eu trabalho o dia inteiro, estou cansado, alguém liga para um churrasco. E para o churrasco a gente arruma um tempo, e para o lazer a gente arruma um tempo. E eu fico imaginando Jesus dizendo, quando é que você vai voltar a se apertar para ouvir a minha palavra? Quando é que você vai voltar a se apertar para dar valor ao Novo Testamento, que os gideões missionários fazem esse trabalho incrível, e eu já recebi na minha igreja também, o pessoal incrível, para valorizar aquilo que Deus está falando, porque a palavra dos homens pode trazer conhecimento, a palavra de Deus traz sabedoria, conhecimento e poder, e é isso que muda a nossa vida. Jesus valoriza e destaca, dá ênfase. Lucas não foi discípulo dos 12, ele era um médico, mas ele ouviu a notícia, e a notícia como chegou para ele, e ele vai escrever o evangelho, chegou para ele que, olha, Jesus percebeu que aquelas multidões queriam muito, era a palavra, aquelas multidões tinham fome e sede da palavra. A minha oração, e tenho certeza que a oração do pastor William, da pastora Camila e de cada pastor que prega de verdade a palavra, é ter uma igreja que ama, que é apaixonada e que se aperta se preciso for, mas não abre mão da palavra de Deus. Que perde, eu posso perder bens materiais, nós podemos perder status e abrimos mão disso tudo, corremos riscos já na vida, e eu posso dizer desse casal, porque eles passaram por isso, passei por isso, vamos renunciar ao que for preciso, mas nós precisamos ficar com a palavra que Deus nos deu, ainda que isso traga alguns apertos. No meu período de transição ministerial, eu morei 5 anos de favor no fundo da casa de um casal da igreja. Pergunta a minha esposa quantas vezes eu reclamei ou murmurei.
Meu sogro, no dia 1º de dezembro de 2022, foi assaltado, levou um tiro bem aqui. A 1 metro de distância ele tomou um tiro bem aqui. Está vivo, andando, glorificando a Deus, falando. Perfeito para a glória de Deus. Médico, ninguém explica. Ele está na nossa casa, a gente está desde final de dezembro morando na igreja. Porque Deus falou comigo em agosto do ano passado, ano que vem, ano de restaurar a essência. E a minha essência, quando eu comecei, foi morando na igreja. Eu falei, Senhor, não sei quanto tempo, mas nós vamos servir com muito amor. E vamos ver a obra de restauração completa na vida daqueles que são nossa família. Ainda que você tenha que se apertar, não abra mão da sua família. Ainda que você tenha que se apertar, não abra mão daquilo que a Bíblia diz: o que uniu Deus jamais separe o homem. Os filhos são herança do Senhor. Não deixe de lutar. Mas pastor, eu vou ter que me apertar. Mas pastor, eu vou ter que renunciar, eu vou abrir mão. É melhor abrir mão e se apertar aqui, mas passar a eternidade desfrutando do reino dos céus, do que passar a eternidade sofrendo no tormento eterno. Isso não é brincadeira. A gente precisa se apertar, se preciso for pela palavra. Mas eu estou aqui para te dizer, como o pastor William já ministrou aqui, que Deus não fica devendo nada a ninguém. Então toda vez que a gente se aperta por amor a Ele, toda vez que a gente renuncia por amor à palavra: Senhor, eu não queria perdoar, Senhor, eu não queria continuar, Senhor, eu não queria, mas se a Tua palavra manda, eu vou obedecer. Se prepara, porque tem novidade de Deus chegando. A Bíblia diz que as multidões se apertavam para ouvir a palavra, e Jesus chega e encontra. Olha o que diz o versículo 2. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos como? Fala bem forte para mim. 2 barcos o quê? 2 barcos o quê? Será que tem barco vazio hoje aqui? Pastor, eu não sei. Pode ser uma pegadinha. Se eu disser que sim, eu me quebrar todo. E se eu disser que não, eu me quebrar todo? Pois é. Quem se aperta também se expõe. Alguém vai chegar tão perto de você que vai perceber se o hálito está legal ou não, se você passou desodorante ou não. Quando a multidão se aperta, não tem como fingir. Não dá, irmão, para ser aquele casal do comercial de margarina quando a gente está muito próximo. Dá para ser à distância. Na rede social, gente, toda viagem é incrível. Perrengue não existe. É só viagem maravilhosa. Não, pastor, mas eu posto meus perrengues. Quando você posta, ainda fica chique. Parece que foi bonito, poético. É ou não é, gente? Furou o pneu do carro, mas nós continuamos. Olha que família bonita, furou o pneu, todo mundo feliz. Você não sabe que eles se pegaram pelos cabelos. Mas quando está apertadinho, não tem jeito. A gente percebe. Você viu o jeito que ele olhou para ela? Estava bem do meu lado. E eu ouvi ela falando de quando... Irmão, o maior perigo é quando pai, mãe, esposa fala sorrindo, sem dar espaço entre os dentes. A gente vai resolver isso depois. Não, está tudo bem. Estou feliz, eu estou muito feliz. Já viu alguém falar sorrindo sem abrir espaço entre os dentes? Gente, isso aí é sentença. Ainda bem que a gente está em Cristo. E os barcos estavam vazios. Não estavam vazios porque a pesca foi boa e tinham levado os peixes para vender. Estavam vazios de um dia, de uma noite de trabalho frustrado. E eu quero falar algo para você que eu tenho certeza que vai marcar a sua vida como marcou a minha quando Jesus me deu essa palavra. Pessoas se distanciam de barcos vazios. Todo mundo quer ficar perto do barco que está cheio. Chegaram vários barcos da pescaria. E aí, tem alguma coisa aí? Não, tá bom. E aí, não. E aí, não. E aí? E aqui está cheio. Opa, deixa eu ver. Gente, vem, olha esse peixe. Você já viu alguém chamar para olhar barco vazio? Quem é que gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Você já viu alguém chamar o outro para ver o barco vazio? O isopor, vem ver minha caixa de isopor. O que tem? Gelo. Alguém vai olhar gelo? Todo mundo quer barco cheio. Todo mundo quer ficar perto de alguém que está cheio, de alguém que tem testemunho para contar, de alguém que tem bênção para contar, de alguém que está prosperando, de alguém que está dando tudo certo à vida. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus, Ele olha, ainda que a gente seja desprezado por todo mundo, Jesus olha para os barcos vazios. Jesus, Ele tem uma paixão pelos barcos vazios, porque ali Ele pode encher da glória dEle. Quando a gente está cheio, todo mundo quer andar com a gente, irmãos.
Quando a gente está por cima, todo mundo é nosso amigo. Mas é quando a gente decide ir para o aperto com Jesus e ficar com a palavra dele, e o nosso barco aparentemente está vazio, não tivemos o resultado que as pessoas esperavam, não estamos produzindo o que as pessoas queriam, as pessoas vão se distanciando. Enquanto a gente está dando churrasco, todo mundo quer ir para a nossa casa. No dia de consertar a goteira, ninguém aparece. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus olhou e viu barcos. De repente ele vê 2 barcos vazios e diz: eu vou entrar nos barcos vazios. Jesus não tem dificuldade com os vazios da sua vida, com os vazios da sua alma, com os vazios da sua família, com os vazios das suas emoções, das suas finanças. Pelo contrário, com o vazio da sua saúde, Ele faz questão de entrar no vazio para mudar essa história. O problema é que às vezes, no vazio, nós nos escondemos e não abrimos as portas para Ele entrar. No vazio nós ficamos envergonhados e não queremos nos expor diante dEle. Nos vazios, às vezes a gente fala com quem não deveria, ao invés de falar com quem pode mudar por completo aquele cenário. As pessoas têm dificuldade com os nossos vazios. Tem gente que nos evita, finge que nem conhece a gente, porque a gente já não está cheio daquilo que eles queriam. Mas Jesus olha e fala assim: está vazio? Agora é a gente. Fica tranquilo que agora eu vou entrar em cena. Agora vocês vão me ouvir. Agora eu vou mudar esse cenário. Eu creio que tem gente que chegou essa manhã aqui com alguma área da sua vida que é um barquinho vazio. Alguém tem barco vazio aí? Jesus não tem dificuldade nenhuma em lidar com os nossos barcos vazios. Pelo contrário, Ele faz questão. Uma mulher foi pega em adultério. Moralmente o barco daquela mulher estava vazio. Espiritualmente o barco daquela mulher estava vazio. Ela está condenada pelos homens, ela está condenada pela lei, ela está acabada. Jesus olha: o que vocês querem? Essa foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. O que você vai fazer? Jesus senta e começa a escrever. Ele escreve: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pode arrebentar com o barquinho vazio, mas arrebenta só quem tiver com o barco muito cheio de santidade e perfeição. Sai um, sai outro. De repente Jesus olha. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que quando todo mundo foi embora, a mulher também podia ter. Você nunca pensou que ela podia ter saído correndo? Vai que esse homem resolve me apedrejar. Vai que esse homem me leva presa para ser... Ela continua aos pés de Jesus, porque não tem lugar melhor para a gente estar, inclusive e principalmente quando pecamos, quando nos sentimos escravizados ou dominados por um pecado. Tem lutas que são difíceis. O pecado é envolvente. Se não fosse envolvente, ninguém pecava, gente. O pecado para a carne é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém pecava. O que a gente precisa é ficar aos pés de Jesus para ser livre daquilo. E aquela mulher teve coragem de ficar com seu barquinho vazio ali aos pés de Jesus. E de repente Jesus termina de escrever o que ele está escrevendo. Olha, você está aí ainda, mulher? Eu imagino aqui, irmãos, eu gosto de viajar na Bíblia. Eu dou umas viajadas, sabe, pode me chamar de meio louco, não tem problema não. Eu imagino aquela mulher falando mais ou menos como Pedro: para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para quem eu irei, se só o Senhor é capaz de olhar para mim com amor e graça? Para quem eu irei, se só o Senhor teve coragem de se expor diante dessa multidão feroz de religiosos? Só o Senhor ficou ao meu lado no dia mais difícil da minha vida. Mas presta atenção que Jesus não ficou para passar um pano e dizer para ela: eu entendo o seu pecado, sua história é difícil, sua vida justifica. Jesus ficou para dizer: vá e não peques mais. Eu não te condeno, porque você decidiu ficar aos meus pés, você decidiu me ouvir, e a minha palavra lava você. Nós já vamos chegar nisso. Só que daqui para frente é nova vida, porque eu estou entrando no teu barco. Irmãos, de hoje para frente é nova vida, porque Ele entra no nosso barco toda vez que a palavra é pregada. Ele entra toda vez. Recebi a palavra, Ele entrou no meu barco. Só que Ele tem que ser o capitão, Ele tem que ser o comandante do barco. Um dos grandes erros dos discípulos certa vez é deixar Jesus dormir no barco. Não, eu estou com Jesus. Gente, pastor William e a pastora Camila viajaram comigo com a pastora Angélica lá para Bragança. Irmãos, foi um fuzilamento de perguntas, irmãos, que a pastora Angélica nem dormiu. Eu estava dirigindo, não ia dormir mesmo.
E deixa eu perguntar, 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 e deixa eu perguntar. Gente sábia, por quê? Porque eles são uma bênção, mas havia um caminho novo para eles, por experiência, e a gente já tinha começado a percorrer esse caminho. E eles aproveitaram e falaram assim: aqui ninguém vai dormir, aqui tem que transbordar. Sabe o que é isso? Sabedoria e humildade. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eles têm muito mais conhecimento que a gente, mas naquele momento, aquela experiência a gente tinha, eles não. Não despreze ninguém que Jesus coloca no seu caminho. Sempre haverá alguém com uma experiência que você e eu precisamos receber. Sempre. Jesus mudou a história daquela mulher, mudou a minha história. De mais alguém aqui? Mudou, continua mudando, porque Ele não despreza os barcos vazios. Naquela noite frustrada de pescaria, aqueles homens mal sabiam que a vida deles seria mudada por completo, e o lavar as redes os credenciou a receber Jesus em seu barco. Eu quero primeiro mostrar para você o primeiro tópico, e depois eu já vou entrar em algo novo. Põe para mim, por favor. Jesus, você pode ler comigo? Jesus o quê? Não, é o anterior mesmo, pode voltar. Jesus se importa mesmo. Jesus se importa com todos os vazios da nossa vida e os usa para o quê? Novidades de Deus. Para de reclamar daquilo que está vazio na tua vida e começa a entregar a Deus. Senhor, esse vazio está aqui. Qual que é o vazio? O vazio de companhia. Alguém que vem para a igreja sozinho e diz: pastor, minha família ninguém vem, sabe, tem uma cadeira vazia ao meu lado, ou tem uma cadeira com alguém, mas eu queria a minha família ao meu lado. Então vai entregando para Jesus e confia. Ele não tem problema em entrar nesse barco vazio, que tem nome. É o marido, é a esposa, é o filho, é o irmão, é o pai, é o sobrinho, é o neto. Tem nome o barco vazio. Você precisa continuar lavando as redes. Jesus usa esses barcos vazios. Jesus entra e abençoa. Jesus usou aquele barco vazio como púlpito para pregar a palavra às multidões que se apertavam. Eu estou aqui para dizer para você pela Bíblia, é o que a Bíblia diz. Jesus usou os barcos vazios de uma noite mal sucedida, de uma noite frustrante que deu tudo errado, a pesca não foi boa, e Ele usou aquilo para ganhar multidões. O que isso significa? Jesus pega o que deu tudo errado, e se eu e você oferecermos a Ele para uma plataforma de anunciar e glorificar o nome dEle, se prepara, porque vem testemunho grande de Deus aí. Olha o que diz Apocalipse capítulo 13, isso é fundamental para o processo acontecer. Jesus sentou no barco, ensinou as multidões. No final ele falou para o Pedro: Pedro, afasta o barco, vai para onde é mais fundo, lance a rede para pescar e tudo mais. A gente conhece esse texto, e se você não conhece, já estou te falando. Mas uma das grandes chaves, eu vou dizer assim, para Jesus entrar no barco de Pedro e fazer o que Ele fez, está aqui em Apocalipse 3, verso 20. Olha o que está escrito aqui. Preste o quê? Atenção. Gente, isso aqui é incrível. João, levado pelo Espírito, a revelação do Apocalipse, Jesus está revelando para ele o que vai acontecer. Gente, isso é grande ou não é? É poderoso ou não é? Mas no meio disso, Ele fala: presta atenção. Não, pera um pouquinho, senhor está de brincadeira. Eu estou tendo a visão do futuro, e eu não estou prestando atenção o suficiente. Por que está escrito preste atenção? Porque tem hora que o nível de aprofundamento, o nível de se esvaziar do natural, o nível de se esvaziar das desculpas e justificativas que nos feriram ao longo da vida, e por causa disso a lente da fé está embaçada, está suja, contaminada. A gente olha tudo a partir do que nos fizeram. A gente olha tudo a partir do que deixaram de fazer quando a gente esperava que fizessem. E aí Deus fala: ei, ô Rogério, presta atenção. Senhor, eu estou prestando. Não, você está olhando para mim, mas você está olhando para mim a partir de como as outras pessoas te trataram. Eu não sou as outras pessoas. Ao longo da nossa caminhada, muitas vezes Deus fala para nós: presta atenção. Em Êxodo 3 isso fica claro quando Deus se revela a Moisés.
Moisés sobe o monte mais uma vez, deixa o rebanho do sogro dele no pé do monte e vai orar. E ele está ali orando como ele fazia costumeiramente. Eu imagino que nas orações de Moisés ele dizia: Senhor, eu pensei que eu ia libertar o meu povo do Egito, eu pensei que eu seria um novo faraó, eu pensei. Irmão, quem já orou para Deus falando, eu pensei que ia ser desse jeito e não foi? Eu também, e eu creio que o Moisés também. E aí Moisés falando os argumentos dele, igual a gente precisa continuar falando, porque se a gente não se esvazia, não entra algo novo. Eu não estou falando contra essas orações, elas são importantes. Gente, tem uma coisa que eu encorajo você. É bom alguém orar por medo? Para esvaziar do medo e vir à fé. Não importa como você começa a orar, importa como você termina a sua oração. Você pode começar a orar com raiva? Sim. Pedro olha para Jesus e diz: até quantas vezes eu tenho que perdoar o pecado? Até 7, porque esse aqui já é a 7ª. Agora o bicho vai pegar. Ele começa a orar. Oração, gente, é falar, não é? Porque a gente pensa em oração, parece só que é aquela coisa mística. Pedro está falando com Jesus, ele está orando. Já parou para pensar que um diálogo dos discípulos com Jesus é uma oração? Simples assim. E ainda bem que registraram, porque a gente aprende. E o Pedro começa falando talvez com raiva, talvez no limite dele. E termina, talvez de cabeça baixa, porque tem oração que a gente sai de cabeça baixa, porque Deus dá umas missões que a gente não queria. Mas a obediência vai trazer a maior experiência da nossa vida. Quando a gente esvazia o nosso barco diante dele, Moisés sobe o monte e Deus ouve Moisés orar mais uma vez, até que Deus começa a fazer uma sarça pegar fogo. Aí a Bíblia diz, eu acho incrível esse texto, que Moisés diz: agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Se ele está dizendo que ele vai se virar para lá, quer dizer que ele estava olhando para o lado da sarça? Não estava. Ele tem uma bateria atrás de mim? Tem ou não tem? Eu posso descrevê-la para você agora? Não. Eu não sou daqui, não estou acostumado com ela, não sei qual que é a marca dela, eu não gravei antes de ministrar. Ela está atrás de mim. Agora, eu posso descrever essa bateria para você? É mais ou menos Moisés, está no lugar certo, a presença certa está lá, a voz certa está lá, mas ele está virado para o outro lado. Ali no caso de Moisés, eu não penso apenas numa questão geográfica, eu penso numa questão da alma. A alma dele ainda está orando, frustrada pela forma como ele saiu, fugido do Egito, por medo do seu próprio povo, a quem ele queria fazer bem. E ele vira e vê Deus dizer: o meu fogo consome, mas não destrói. Você queria fazer justiça, consumindo e destruindo. Isso é sério demais. O fogo de Deus purifica o que é bom. Ele consome, ele tira o que não presta, mas não destrói a essência. Deus não quer destruir seu casamento para te fazer feliz. Deus quer purificar e restaurar o teu casamento para te dar felicidade de verdade. Deus não precisa destruir. Eu lembro que eu tinha um amigo que falava assim: eu fui chamado para o ministério e tal e tal. Já está com Jesus, ele foi uma bênção, mas nunca foi assim bem sucedido no ministério. Tinha um coração incrível. E ele dizia assim: como é que foi seu testemunho? Eu falava: eu saí, Deus me chamou, eu estava no auge da minha vida. Outra vez chamou, ele falou: deu tudo errado, eu perdi emprego, nada que eu fazia dar certo. Aí um dia eu acordei e falei: acho que eu fui chamado para o ministério. Eu olhei para ele e falei: então deu ruim aqui. Quer dizer que o ministério é para quem não deu certo em nada. E aí? Eu não consigo dar certo em nada na vida, então vai para o ministério. Como se, gente, Deus não precisa frustrar a nossa vida. Pelo contrário, Ele quer ser a nossa escolha. Ele quer ser a nossa escolha e o restante ser a nossa renúncia. O problema é quando começa a inverter isso. É quando a gente renuncia o tempo com Deus, renuncia o culto, renuncia a oração, renuncia o jejum, mas as outras coisas estão ali firmes. Não, eu não posso renunciar à presença de Deus, ainda que eu tenha que me apertar. Moisés vira para ver aquela grande visão. Deus está chamando a atenção: presta atenção, Moisés, olha para cá. Aqui João está tendo uma grande visão, e ainda assim Deus diz para ele, Jesus fala: presta atenção, João, é comigo, João. Irmão, quantas vezes a gente começa bem, focado como os Gálatas, e Paulo escreve: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Vocês começaram bem no espírito, estão terminando mal na carne.
Perderam o foco. Presta atenção. Dá um sorriso. É a primeira vez que eu vou te pedir, talvez a única. Olha para quem está ao teu lado, dá um sorriso. Fala, presta atenção no que Deus está falando com você. Porque o barco vazio, fala aí, o barco vazio não é problema para Ele. Ele vai entrar e vai mudar essa história. Vai. Mas a gente precisa ficar focado. Então ele diz, preste atenção. Preste atenção, estou à porta e faço o quê? Bato. Se você ouvir o quê? A minha voz, e abrir a porta, entrarei e juntos faremos o quê? Uma refeição como amigos. Olha como está claro aqui. Jesus não está dizendo que vai entrar na vida de todo mundo e vai fazer uma refeição com todo mundo. Ele está dizendo, antes de entrar na sua vida, eu vou falar com você. Se você decidir ouvir a minha voz e calar as outras vozes que estão falando demais aí, as coisas podem começar a mudar. Quais são as vozes que norteiam suas decisões mais importantes? Quais são as vozes que são determinantes, cruciais para tomar decisões quando a vida fica difícil ou quando está apertado? Tem gente que quando o aperto vem, o temperamento fala mais alto. E nós somos humanos. Eu tenho falado lá na igreja que eu tenho uma preocupação com o fato de a gente às vezes estar usando errado ferramentas que Deus está nos dando. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas já sabem estudar temperamentos. É ou não é verdade? Eu quando era criança não sabia nem de temperamento, só sabia temperatura. Está quente, está frio. O único tempo que conseguia saber era isso. Sabia que você é sanguíneo, você é colérico. Você fala sanguíneo, fala, o que você está falando? Está me xingando, você é colérico. Não estou com cólera não. Aí hoje em dia é bacana a gente saber o nosso temperamento para poder, como que as minhas dificuldades e tal. Só que sabe qual que é o problema? É que a gente começou a valorizar mais isso do que o poder da oração. Algumas pessoas, ao invés de dizerem, o meu temperamento é assim, então, o que são os pontos baixos, fracos? É aqui. Então eu vou colocar isso em oração e não vou deixar isso me dominar. Ótimo, conhecimento. E levo a Deus. Não, só assim mesmo. Comigo escreveu, não leu? Povo ligeiro, né? Sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Não, mas é porque é o meu temperamento. É porque eu sou assim. Você não sabe que eu sou colérico. Você não sabe. Ei, eu sei. Mas até onde eu me lembro, Jesus era o Senhor da sua vida. Pelo amor de Deus, está claro que eu não estou falando contra o conhecimento, contra buscar ajuda de todos os tipos. O problema é quando a gente começa a ouvir todas as vozes e não a voz de Deus. A gente ouve a voz do economista, mas não ouve o que está escrito na palavra. A gente ouve a voz do meteorologista, a gente ouve a voz dos governantes, e Deus tem a misericórdia do Brasil, mas não ouve a palavra. Preste atenção, eis que estou à porta e bato. Se alguém primeiro ouvir, não é sair abrindo a porta, eu ouvi. Quem é que está batendo? Às vezes a gente deixa de fazer a coisa certa mesmo tendo ouvido. Quando Pedro estava preso e o anjo foi livrá-lo da prisão, o Pedro sai, quando ele chega na casa que a igreja está orando por ele reunida, ele bate, ele grita, ninguém ouve. Aí até que uma garotinha, uma jovem, uma criança ouve Pedro, chamada Rode, essa menina. Aí ela ouve e ela, parece que é a voz de Pedro. Ela vai, Pedro, é você mesmo? Sou eu, abre aqui para mim. É o Pedro, gente. Ao invés de abrir a porta, ela corre lá para dentro, feliz e emocionada, e larga o Pedro do lado de fora, podendo ser preso de novo. Às vezes, de tão felizes e alegres que estamos, desprezamos a voz que o Senhor levantou para nos abençoar. Que essa manhã cada um de nós diga, Senhor, eu vou ouvir a tua voz, eu vou abrir a porta e nós vamos ter uma grande mesa de comunhão. A alegria dele de cear conosco é mesa, comunhão, é compartilhar, é um servindo ao outro. E olha que honra é sentar à mesa com Jesus. Põe para mim o segundo tópico, por favor. Toda pessoa que ouve a voz de Jesus tem o quê? Grandes oportunidades na vida. Gente, sentar para fazer uma refeição com Jesus é uma excelente oportunidade. E ele diz, está aqui em Apocalipse, que essa mesa, hoje no seu almoço, hoje no seu café, amanhã no trabalho, em todos os lugares, ouça a voz de Jesus e abre a porta. Pedro fez isso. Quando Jesus chegou, entrou no barco dele vazio, Pedro lavando as redes, Jesus falou, dá uma afastadinha para eu pregar para a multidão. Pedro podia dizer, quem é o Senhor?
Tô chateado hoje. Hoje eu não tô de conversa com ninguém. Hoje, eu não tô sabe? Hoje não é meu dia. Não, hoje é o seu dia. Jesus está falando com você. Ele quer entrar no teu barco. E eu termino em João 15. Vem comigo no Evangelho de João, capítulo 15, para a gente finalizar. Versículo 1. Diz assim, Jesus dizendo: eu sou a videira o quê? Verdadeira. Cuidado com as falsas conversas. Elas, ao invés de abrir a porta para Jesus, elas fecham. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Todo ramo que dá fruto, ele faz o quê? Poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram o quê? Limpos pela palavra que eu lhes dei. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Não é só conhecer, permanecer, é continuar. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A noite foi difícil, o tempo está difícil, a fase da vida está difícil. Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em mim, se preparem que vocês vão poder fazer muita coisa em meu nome. Pedro está frustrado, decepcionado, porque trabalhou. Quem é que trabalha com vendas? Passou o dia inteiro para vender e não vendeu nada. Quem fica feliz? E o temperamento de Pedro já mostra quem ele é. O Pedro aquele dia estava assim. Porque tem dia que você está assim: rede maravilhosa. Só que presta atenção que Pedro não deixou de lavar as suas redes. Não deixe de lavar suas redes, principalmente nos dias mais difíceis da sua vida. Não vou nem lavar, não peguei nada. Ei, se a rede foi para o mar, ela sujou. Para no outro dia ter uma nova pesca, uma nova oportunidade, hoje eu preciso lavar minhas redes. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se eu dormir guardando um ressentimentozinho da minha esposa, o outro dia eu já começo com uma sementezinha de amargura, e no outro essa semente já começa a brotar, e daqui a pouco vira uma árvore. Tem casamento, tem família, tem ministério, tem empresa, tem sonho sendo destruído, tudo porque a pessoa não lavou as redes no dia difícil. Ela ficou carregando a sujeira para o dia seguinte. Preste atenção que Jesus não teve dificuldade em entrar em barcos o quê? Mas não sujos. Barco de gente que não deu certo, mas que está lutando para dar certo. Gente que quer alguma coisa. Alguém aqui quer alguma coisa com Deus? Domingo de manhã frio, estamos aqui. A gente quer, eu quero. Agora, esse negócio de Deus abençoe essa bagunça, e com orgulho com plaquinha. Nossa, achei uma plaquinha que é a cara do nosso filho. Ei, pai, mãe, você tem responsabilidade sobre o destino e o futuro profético dos seus filhos. Pare de amaldiçoá-los. Aí vai lá e coloca a plaquinha: Deus abençoe essa bagunça. Está dizendo que a vida dele vai ser uma bagunça? Pastor, mas você não sabe como que é meu filho, e você não sabe como eu sou, como eu fui, como eu era, como são meus filhos, como que é a minha vida. Nós não estamos pregando perfeição, uma vida perfeita. Nós estamos pregando uma direção, a palavra de Deus. Jesus não entrou no barco bagunçado, porque se fosse para entrar ele diria: põe a casa em ordem, como Isaías falou com o rei Ezequias. Põe a casa em ordem, porque certamente o quê? Morrerás e não viverás. Enquanto não coloca a casa em ordem, a morte se aproxima. O testemunho do meu sogro foi esse. Eu lembro que eu fui dar uma palavra para ele e falei: o senhor está com a vida torta, o diabo vai te matar, o senhor vai perder tudo. Ele quase perdeu tudo e tomou um tiro no meio da cara. Hoje está num processo de restauração lindo, um homem de Deus voltando para Jesus, apaixonado. Agora, será que a gente precisa perder tudo para voltar à essência? Limpos pela palavra. Pedro foi lá e lavou a rede. Jesus está procurando gente que tem coragem de lavar a rede, lavar o coração, lavar os olhos, lavar a mente. Quem são as pessoas que estão falando ao seu coração, que estão acessando o seu coração? Elas trazem água e sabão, ou elas trazem mais sujeira do mundo? Porque a gente já é contaminado sem precisar ter más alianças. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que nós estamos escolhendo? Põe o próximo tópico, por favor. Tem 2 tópicos e a gente vai orar.
Presta atenção aqui. Quem ouve a voz de Jesus também é o quê? Limpo. Sendo preparado para grandes o quê? Realizações. Antes de voltar ao mar alto, Pedro tinha que estar com a rede lavada. Sabe quem está lavando a rede? Quem está dizendo: eu sei que Jesus pode mudar a minha vida, eu sei que da próxima vez pode dar certo, eu sei que a minha história não acabou assim, eu estou preparado para a próxima. Quando a oportunidade surge, não é hora de lavar a rede. Quando a oportunidade surge, tem que estar preparado. Jesus gostou da postura daqueles homens. A pesca não foi boa, mas a atitude foi. A tua vida pode não estar boa, mas a sua atitude tem que ser boa, tem que ser de acordo com a palavra. Deus deu a palavra, faz o que Ele falou e se prepara que quando Ele der o comando, a tua vida muda. Último tópico que a gente ora: não se entregue. Isso aqui é fundamental. Quantas pessoas, por causa da decepção, se entregaram, agora são raivosas, rancorosas, agora justificam: eu posso pecar porque eu passei algumas coisas na vida. Não, vai lavar tuas redes. No outro dia a rede tem que estar lavadinha, porque se no outro dia você começar o dia olhando para a rede suja, você começa o dia negativo, você começa lembrando da última noite ruim. Você está entendendo que ele podia lavar a rede no outro dia? Mas o fato de lavar no dia significa: vamos zerar e vamos recomeçar. Quem vai dormir com a rede suja, no outro dia já começa com dívida. A noite anterior foi ruim, será que hoje vai ser ruim igual? Não se entregue nem negocie com a sujeira, nem o desânimo. Ainda há um comando de Deus para mudar tudo em sua. Creia. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para mim e para você: eu não tenho dificuldade com rede vazia, com barco vazio. Pela palavra, dê ouvido e abre a porta. Pela palavra, atenda ao comando. Pela palavra, seja limpo. E pela palavra, volte a lançar sua rede, porque tem algo grande de Deus chegando. Tem novidade de Deus chegando sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa família, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir a Cristo. Irmãos, Deus falou com alguém hoje aqui? Qualquer dívida que eu deixar, o pastor William paga. No próximo domingo ele conserta. Se eu falei alguma coisa, a equipe aí conserta. Vamos ficar de pé, podemos começar uma oração aqui? Eu começo a oração e passo para o pastor William, Ministério de Louvor. Porque eu posso ir até aqui. Em Apocalipse, a Bíblia sempre vai dizer ao anjo da igreja. Quando Deus vai fazer um elogio às igrejas do Apocalipse, Deus fala: escreve para o anjo da igreja. Quando Deus vai repreender ou corrigir, Deus diz: escreve para quem? Para o anjo da igreja. Por isso que às vezes há uma dificuldade quando começa muita gente querer falar muita coisa. Pastor, tem uma coisa que não está me agradando, então fala com o anjo da igreja. Não começa a conversa paralela, vai para o anjo. É na conversa paralela que o diabo ganha espaço. Olha o padrão de Deus. Quem quer viver o padrão de Deus? Leia Apocalipse. Padrão de Deus, ao anjo da igreja, elogios. Mas tem correção, a igreja está toda arrebentada. Ao anjo da igreja. Ele não manda falar com todo mundo na igreja, fala primeiro com o anjo. Porque ele está no comando. Se Deus deu o comando, Ele deu responsabilidade, cobrança, mas Ele tem que dar suporte. Eu posso vir aqui, outros pregadoras podem vir aqui ser uma bênção, mas eles vão até certo ponto. Existe algo na tua vida que Deus vai fazer através do anjo da igreja. Pode vir a pessoa mais incrível que você esperava que um dia viesse aqui pregar ou ministrar louvor, e vai ser usado e vai te abençoar em nome de Jesus. O nome de Jesus vai ser honrado e glorificado. Mas sempre vai ter algo que Deus vai confiar nas mãos do seu pastor. Porque se Deus deu a responsabilidade, ou dos seus pastores, Deus deu a responsabilidade a eles, Deus também dá unção a eles. Por isso todo lugar que eu prego, eu falo: eu começo a orar e passo aos pastores, porque eu vou até onde eu posso. Há algo que só eles podem liberar, e que seja liberado. Hoje eu estou congregando aqui, e eu também quero receber, que eu não sou bobo. Pastor Camila, quero receber. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Tem novidade de Deus chegando. Em Isaías 43, o Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. O Senhor fez uma coisa nova quando olhou para o barco de Pedro
O Senhor fez uma coisa nova quando entrou naquele barco vazio, o barco que ninguém quer entrar, ninguém quer ir na casa de quem está perdendo, ninguém quer ouvir quem está perdendo, quem está dando errado, mas o Senhor faz questão, diz assim: é aí que eu vou entrar. Nas áreas mais difíceis, mais vexatórias da nossa vida, o Senhor faz questão de entrar para mudar o cenário. Entra, Senhor, e muda na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã. Muda tudo o que se faz necessário nessa manhã, e seja exaltado o teu nome. Pai, eu oro e uno a minha fé, Pai, com os pastores dessa igreja, que têm sido tremendamente usados para dar o comando que faz as redes desse povo se encherem. Manifesta a tua glória aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ora, meu irmão, adore a Deus, glorifica Ele.